Você, por acaso, perde urina quando tosse, espirra, dá uma risada, ou quando você vai fazer atividade física e isso acaba te atrapalhando? Você fica constrangida, muitas vezes deixa até de ir à academia por causa disso, ou pior, tem que ficar usando absorvente por conta dessa perda da urina e aquilo vai deixando você com assadura, pode ficar deixando com candidíase de repetição e atrapalha demais a sua vida, inclusive sua vida sexual. É um problema muito comum. Depois da vinheta eu vou dar mais detalhes de como você pode estar resolvendo esse problema. Já deixa o seu like, bota para seguir o nosso canal. Bom, se você tem incontinência urinária ou conhece alguém que sofre desse problema, você sabe o quanto isso atrapalha demais a qualidade de vida da pessoa que sofre com isso. Bom, a gente tem dois principais problemas, duas principais causas para essa perda de urina. Mulheres, principalmente depois dos 40 anos, sobretudo aquelas que já tiveram filhos, mesmo sem necessariamente ter tido um parto vaginal. Tem muito esse mito do parto vaginal, alargar o canal de parto e a mulher ficar incontinente por conta do parto vaginal ou por causa da episiotomia, se falava isso muito antigamente. Mas mesmo a mulher que fica grávida, só dela ficar grávida já é um fator de risco. Mesmo ela tendo feito parto cesariana, também é um fator de risco que aumenta a chance dela ter incontinência urinária comparada com aquela mulher que nunca engravidou. Agora, realmente, o parto vaginal, o parto normal, como é chamado pela maioria das pessoas, já aumenta a chance mais ainda da mulher evoluir com incontinência urinária em algum momento da vida. Isso normalmente acontece por uma deficiência, por um defeito no esfíncter, que é uma válvula que fica na urina, o canal que leva na uretra, o canal que leva a urina da bexiga para fora. E no meio da uretra, bem ali na metade, você tem uma válvula, uma espécie de uma porta, um dispositivo que abre quando a gente urina e fecha quando você não está urinando e evita que você perca a urina ao longo do dia. Depois de uma certa idade, pela válvula, por essa uretra, esse esfíncter ficar abrindo e fechando várias vezes, a mulher mais velha ela vai perdendo algumas fibras colágeno, vai tendo alteração de fibras elásticas, então essa válvula vai ficando um pouco mais rígida. Você tem também vários outros fatores que podem interferir, principalmente na menopausa e na pós-menopausa. Quando você tem uma atrofia vaginal, quando você tem um ressecamento vaginal, isso piora ainda mais essa perda da urina. E outro fator extremamente envolvido na perda da urina é a obesidade. A gente vê que nitidamente mulheres acima do peso têm maior risco de ter incontinência urinária e quando tem uma incontinência urinária mais severa. Então, eu já vi no consultório pacientes que fizeram diagnóstico de incontinência, fizeram o tratamento, fizeram a cirurgia, colocação de sling, melhoraram parcialmente ou melhoraram e depois voltaram a ter sintomas, tudo isso porque estavam acima do peso. E só de fazer um tratamento tópico com creme para melhorar a atrofia vaginal e fazer um tratamento para emagrecimento, ficaram totalmente curadas e elas já tinham até mesmo uma indicação por outros colegas de estar fazendo uma segunda cirurgia, de colocar uma segunda tela, quando na verdade não era isso que estava atrapalhando elas. O diagnóstico da incontinência a gente confirma e diferencia através de um exame que chama estudo urodinâmico. Esse estudo muita gente tem medo de fazer porque tem muito mito a respeito dele. É realmente um exame um tanto desconfortável, porque a mulher ou o homem que for fazer o exame, ela entra numa salinha, que parece um banheiro minúsculo, senta ali numa cadeirinha, que é como se fosse um vaso, um assento sanitário, ela urina, embaixo do assento tem uma espécie de um funil, e um recipiente, embaixo está ligado a uma balança com um sensor de precisão. Conforme a urina vai caindo ali, pela diferença de peso, o sensor ele consegue estimar a velocidade do fluxo da sua urina. E aí ele vai passando esses dados, vai alimentando para o computador que fica ali ao lado. Depois que você faz essa fase inicial do exame, que a gente chama de fluxometria, aí a mulher deita na cama, o médico, o fisioterapeuta, quem estiver fazendo o exame, introduz um catéter dentro da bexiga e normalmente um catéter retal através do ânus para medir a pressão dentro do abdômen e dentro da bexiga. E aí começa a encher a bexiga da pessoa com soro numa determinada velocidade e vai observando se vão tendo contrações dentro da bexiga ou não. O principal diagnóstico diferencial que a gente faz é o quê? A gente tem que diferenciar o defeito do esfíncter, da válvula que segura a urina, que a gente chama de insuficiência esfincteriana, que o tratamento é cirúrgico através da colocação da tela do sling, de um quadro de bexiga hiperativa, como era chamado anteriormente. Hoje a gente chama essa condição de hiperatividade detrusora, porque o músculo da bexiga que contrai para eliminar a urina, a gente chama de músculo detrusor. E esse músculo pode ter uma hiperatividade, ele pode contrair, é quase uma
Descoordenação, ele contrai na hora errada, ele contrai quando não deveria. Ao invés de ele contrair a hora que você vai ao banheiro, relaxa o esfíncter e manda uma mensagem do seu cérebro para a bexiga contrair e eliminar, expulsar a urina, ela acaba contraindo quando você tem uma determinada quantidade, um determinado volume de urina na bexiga. E às vezes essa contração é tão forte que a mulher não consegue segurar a urina e acaba perdendo. É frequente quando a pessoa relata, mesmo sem ter muita vontade de urinar, um forte desejo miccional, uma forte vontade de ir ao banheiro. Às vezes, quando ela consegue chegar até o banheiro, ela vai lá e urina um pouquinho. Ela achava que estava com a bexiga lotada, que ia urinar muito, e urina só um pouquinho. Então isso é uma queixa muito frequente de quem tem a bexiga hiperativa, quem tem essa hiperatividade detrusora. E que o tratamento é diferente. Esse tratamento normalmente é através de fisioterapia para fortalecimento da musculatura pélvica, e você usa medicamentos de classes diferentes. Você tem medicamentos antigos que são anticolinérgicos, como por exemplo o Retemic, que vai inibir uma via do seu sistema nervoso que produz essas contrações. Então você vai inibir essas contrações involuntárias. E você tem os beta-3 agonistas, que são medicamentos mais modernos, como a mirabegrona, que é o Mirbetriq, que ele vai ativar o sistema que relaxa a bexiga. Ele vai agir no outro sistema nervoso que a gente tem. Então ele vai induzir o relaxamento. Em alguns casos a gente até associa os dois medicamentos, porque um vai atuar no sistema simpático, outro no sistema parasimpático. Então você pode ter as duas ações. Casos mais graves ou que não melhoram com a fisioterapia, que não melhoram com o remédio, você pode associar os dois. Então você tem os anticolinérgicos, como o Retemic, como o Detrusitol, como o Vesicare, e você tem os beta-3 agonistas, que é o caso da mirabegrona, do Mirbetriq. Quando não funciona, você tem uma escadinha de hierarquia. Você normalmente parte para um tratamento que é um pouco mais invasivo, que é a injeção de toxina botulínica. Isso mesmo, o famoso Botox. Você entra dentro da bexiga e você insere alguns pontos com uma agulha, obviamente com a paciente anestesiada, sedada para não sentir dor. Então você introduz uma pequena agulha por uma câmera que a gente introduz pela uretra, a gente vai lá dentro da bexiga, a gente pega cerca de 20 pontos dentro da bexiga, espeta e injeta um pouquinho de botox em cada lugar. Isso vai inibir essas contrações involuntárias que a mulher tem, vai inibir essa perda de urina por incontinência urinária pela hiperatividade. O problema é, apesar de funcionar muito bem, o botox ele tem um tempo de duração. Normalmente ele dura em torno de 6 meses no organismo. Normalmente quando você está fazendo pela primeira vez, ele costuma durar um pouco mais. Pode durar até 12 meses. Mas a tendência é que quando passa o efeito do botox, você vai fazer uma segunda, uma terceira reaplicação. Em geral, essas reaplicações tendem a durar menos tempo e ser efetivas por menos tempo. E uma outra opção ainda que vem ganhando corpo, mas ainda não é tão frequente ainda, seria a neuromodulação sacral. Você faz a introdução de uma espécie de um eletrodo, um chip, alguma coisa, lá na raiz sacral, aqui na base da coluna, aqui atrás, e funcionaria como uma espécie de marca-passo para a bexiga, que ajudaria a evitar essas contrações involuntárias, evitar que ela contraísse na hora errada. Então, algumas pessoas, além de ter ou insuficiência esfincteriana, que você corrige com o sling, ou a bexiga hiperativa, algumas pessoas têm os dois problemas ao mesmo tempo, que a gente classifica como insuficiência, como incontinência urinária mista, e precisa fazer os dois tipos de tratamento. Em geral, a gente faz primeiro o tratamento clínico, o tratamento da bexiga hiperativa, avalia qual o grau de melhora, principalmente se a mulher tem como perder peso, se ela está com sobrepeso, obesidade, se ela tem necessidade de fazer uma reposição hormonal, principalmente fazer um tratamento tópico para a melhora da atrofia. E aí, depois que você faz o tratamento da primeira condição, que é a hiperatividade, você avalia se há necessidade, se ela continua perdendo, se precisa aí sim evoluir com a cirurgia, com a colocação do sling. A colocação do sling é outra cirurgia que as pessoas têm muita dúvida. Que tela é essa? Como é que vai enfiar? Isso pode ficar dentro de mim? Isso some? O corpo absorve? O sling é uma espécie de uma tela fininha, eu costumo dizer aqui no consultório que é como se fosse uma redezinha de ping-pong, só que ela é bem fininha, pequena, tem alguns centímetros. Você faz um furinho muito pequeno na virilha, de um lado e de outro, que você vai dar um único pontinho, depois esse ponto cai sozinho, e você faz a aplicação da tela por via vaginal. Faz um corte por dentro da vagina, posiciona a tela embaixo, no meio da uretra, entre a vagina e a uretra, e depois você fecha a vagina de novo por cima. Então a tela não fica aparente, você se encostar, não colocar a mão por dentro da vagina, não vai sentir a tela espetando, encostando. Na hora da relação sexual não vai doer, não vai machucar. E você tem a tela ali e o seu corpo não absorve, mas o seu corpo depois de algum tempo começa a formar uma cicatrização, uma fibrina, um tecido de cicatrização rígido em torno da sonda, que vai dar uma maior estabilidade para a uretra vai perder um pouco a mobilidade e vai melhorar a continência.
Não é, a pessoa não para de perder a urina porque você coloca a tela e deixa ela apertada e você aperta para parar, para estrangular a uretra para parar de perder a urina. Se você colocar apertado demais, inclusive a pessoa pode ficar com retenção urinária, que é o que a gente não quer, que é o contrário, que é aquela pessoa que tenta urinar e não consegue, tem que ficar fazendo muita força e a urina fica presa. A ideia é colocar ela bem folgada para realmente o que vai conferir depois a continência é aquela resposta inflamatória em cima da tela. Então, é uma cirurgia extremamente rápida, por vezes a gente faz ela em 15 a 30 minutos, bem rapidinha mesmo. Ela é feita com raquianestesia e normalmente no dia seguinte a pessoa já vai embora para casa. Tem que ficar um tempo, algumas semanas, até reabsorver todos os pontos, sem ter relação sexual, sem fazer atividade física com peso, mas depois em torno de 60 dias, se está tudo bem, tudo cicatrizado, a mulher já pode voltar a ter vida normal, tanto com relação à atividade física, musculação, pilates, atividade sexual, enfim. E a recuperação é extremamente simples, não é uma cirurgia que dói muito, que a mulher se incomoda demais e tem resultados excelentes. Você coloca no dia seguinte, a mulher já melhora em torno de 90% do problema e depois de alguns dias, 2 semanas, que começa a ter um processo de fibrose um pouco mais acentuado, aí a melhora é total. Você tem alguns casos de incontinência muito grave que às vezes uma única tela melhora bastante, mas não resolve 100% do problema. E aí há sim a necessidade depois de algum tempo você está colocando uma segunda tela. Isso é raro, isso é em torno de 10% ou menos dos casos. Você tem uma taxa de resolução da incontinência entre 80% e 90% com a primeira cirurgia, com resultados excelentes, transformando a qualidade de vida dessa mulher. Falei bastante, resumi em alguns minutos quase tudo sobre incontinência urinária, que é um tema extremamente complexo. Mas se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, se você já fez essa cirurgia, se você fez e voltou a te incomodar, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. E se você não deixou o seu like ainda, deixa agora para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas. Segue o canal para você estar ajudando a divulgar o nosso trabalho e manda esse vídeo para aquela sua amiga que está sofrendo com incontinência urinária e está precisando se informar.